É interessante, eu costumo observar, se você vir algumas pinturas de Napoleão Bonaparte, o grande imperador, ele era calvo também, né? Ele foi ficando calvo e as últimas, na fase final da vida dele, você observa algumas pinturas com o cabelinho penteado para frente, assim, como se fosse para disfarçar as entradas. Então imagine que um homem poderoso como aquele, antes de sair, ou antes, peraí, deixa eu colocar aqui para disfarçar um pouquinho essa entrada aqui, preocupado com a perda dos cabelos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Que Loucura é Essa? E hoje vai ser uma coisa muito interessante que eu acho que todo mundo vai se ligar de uma maneira ou de outra. A gente vai falar sobre reconstrução capilar, cirurgia de reconstrução capilar. Esses termos são um pouco complicados, mas quem vai explicar tudo pra gente é um cara que é fera nesse assunto. Dr. Márcio Crisóstomo, seja muito bem-vindo. Ele veio do Ceará para conversar com a gente. Imaginem que lá no Ceará ele tem a Clean, que é uma das clínicas mais importantes do país, sobre justamente essas técnicas de quem não tem muito cabelo, quem não tem cabelo nenhum. Ele vai explicar tudo pra gente como que faz para ser igual aos outros e ter um cabelo legal. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo convite. Por que a sua clínica é tão importante e é lá em Fortaleza? Uma pergunta interessante. Bom, eu acho que isso é só uma questão geográfica. Hoje em dia, na verdade, tudo é globalizado. Na verdade, minha família está em Fortaleza, a família da minha esposa está em Fortaleza. Após a minha formação em cirurgia plástica no Rio de Janeiro, e nós tomamos essa decisão de nos fixar próximo à família. Eu acho muito importante o núcleo familiar. E lá nós passamos a desenvolver um trabalho que, com o passar dos anos, foi tendo um diferencial de qualidade, foi chamando a atenção, e eu acredito que a localização é apenas geográfica. Hoje em dia é Mas tudo. Mas você acha que as pessoas saem daqui de São Paulo, do Rio, e vão lá? Vão. E você vem para cá também? Do Brasil todo. E porque sabe o que acontece? O transplante de cabelo é uma especialidade muito singular. São poucos especialistas no Brasil, pouquíssimos. Normalmente é o cirurgião plástico que faz também. Você é cirurgião plástico? Eu sou cirurgião plástico. Sou cirurgião plástico de formação. Fiz a minha formação em cirurgia plástica com o professor Ivo Pitangui. No Rio? No Rio de Janeiro, exatamente. Uhum. E o mestre dos mestres, né? O mestre dos mestres. Aquele realmente era... Bom, famoso no mundo inteiro, né? Não tem ninguém especializado em cirurgia plástica no mundo que seja metade da fama do Dr. Ivo Pitangui. Ah, com certeza. O professor Pitangui foi uma pessoa ímpar. Não só pelo aspecto técnico, pela medicina, mas pelo humanismo. Ele era uma pessoa completa, uma cultura ímpar, uma generosidade, uma simplicidade. E ele passou tudo isso, todos esses conceitos, para a legião de ex-alunos que ele tem espalhados pelo mundo inteiro, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte dele. Como é que você foi se dedicar somente, que nem você faz hoje, com esse resgate capilar, com essa cirurgia capilar? Olha, inicialmente eu fiz toda a cirurgia plástica e trabalhei na faculdade de medicina, ensinamos durante 5 anos e desenvolvi de forma plena a cirurgia plástica, mas a cirurgia do transplante de cabelo, ela vai te sugando, digamos assim. Ela é uma cirurgia de equipe e eu costumo dizer que ela não é natação, ela é como futebol. Então você só fica realmente bom fazendo aquilo todo dia, então ela exclui um pouco as outras cirurgias, porque a tua equipe precisa estar em treinamento constante. Então, à medida que o volume foi aumentando, eu fui diminuindo as outras cirurgias, até que há vários anos eu passei a me dedicar completamente ao transplante capilar. Porque eu percebi claramente que você, para passar para um determinado nível de excelência, tem que fazer só isso. Que não é só isso, na verdade. Quando você verticaliza o conhecimento, é que você descobre que aquela pequena parte que você achava que era uma parte, é um mundo. Sim, é outra especialidade. Faz sentido. Você é muito procurado por homens, por mulheres? Acho que para todos os cirurgiões de calvície, mais ou menos 90% dos pacientes são homens. O homem é muito incomodado com a perda do cabelo. O cabelo ele tem um simbolismo, tem uma simbologia por trás do cabelo de poder, de perda de poder com a perda do cabelo, de juventude, de perda de juventude. Então você vê o paralelo com Sansão e Dalila, quando foi que ele perdeu sua força, foi quando ele perdeu o cabelo. Então isso é histórico. E é interessante, eu costumo observar, se você vir algumas pinturas de Napoleão Bonaparte, o grande imperador,
Ele era calvo também, né? Ele foi ficando calvo e na fase final da vida dele, você observa algumas pinturas com o cabelinho penteado para frente, assim, como se fosse para disfarçar as entradas. Então imagine que um homem poderoso como aquele, antes de sair, peraí, deixa eu colocar aqui para disfarçar um pouquinho essa entrada aqui, preocupado com a perda dos cabelos. Você é procurado também por mulheres? A maioria dos pacientes são homens, acredito que para todos os cirurgiões de calvície, mas as mulheres também procuram muito. E a mulher o problema é mais complexo, porque normalmente no homem, 95% das causas de perda de cabelo são hereditárias. É hereditariedade, então é mais fácil o diagnóstico, é mais fácil o tratamento também. Já percebe que vai ficando careca que nem o pai. Vê a história familiar, essa área posterior aqui é um cabelo diferente, ele tem uma embriologia diferente, então ele não cai. Então o princípio é basicamente retirar fios dessa região e transplantar para a área calva, de unidades por unidades, e ele cresce de uma forma muito natural. Na mulher, muitas vezes, esta área de trás também está comprometida, porque podem haver problemas, doenças sistêmicas, não somente a hereditariedade, ou até a hereditariedade que pode acometer também a região posterior. Então, às vezes, a zona doadora não é tão boa, então a mulher precisa de uma avaliação inclusive, mais ampla, inclusive do ponto de vista psicológico. Você estava falando que pega os fios, os homens, pegam os fios aqui e multiplica. E pessoas que são bem carecas, homens que são bem carecas e que têm pouco, como é que pega e multiplica? Bem, Joyce, na verdade, o cabelo ele não se multiplica. Então, se nós retirarmos 1000 fios dessa região, nós vamos implantar os 1000 fios. E se nascerem 1000 fios, na verdade existe um pequeno percentual de perda em toda a cirurgia, pequeno, variável com alguns fatores, mas os que nascerem só ficam aqueles, ele não se multiplica. Então esse é um dos problemas da calvície. Quando a pessoa é muito calva, então o homem que tem toda essa área calva e a área doadora é pequena, é restrita, então essa desproporção faz o quê? Entre a área doadora e a área receptora pode até ser uma contraindicação da cirurgia. Tem casos que a cirurgia pode não estar indicada. Nossa, que frustrante, né, pro paciente. Na verdade, é exatamente esse tipo de caso que eu me dedico mais. Os casos de calvície avançada, as calvícies mais difíceis. Porque tem uma coisa interessante, não é só o fio da cabeça que pode ser transplantado. Fios de outra parte do corpo também podem ser transplantados. Então, existe uma técnica que nós retiramos as unidades uma a uma. E isso você pode tirar da barba, por exemplo. A barba é um fio excelente, é um fio que cresce. Você deixar a barba fica desse tamanho. Então, para esses pacientes que têm pouca área doadora, a gente tem, às vezes, planos que têm algum limite. Diz, olha, a linha vai ficar um pouco mais alta do que normalmente seria. Uma área aqui atrás ou outra não vai ser tratado, a densidade em determinadas áreas vai ser um pouco menor, de maneira a dar uma ilusão de ter muito cabelo, e nós podemos obter fios de outras partes do corpo, do tórax, da barba principalmente, para complementar uma área doadora que não seja suficiente. Entendi. 2 perguntas que não querem calar. Dói muito? Olha, durante a cirurgia não dói nada, porque o paciente está sob sedação, é muito tranquilo, o procedimento muito tranquilo. Mas depois? No pós-operatório, varia muito com o limiar de dor do paciente. É uma cirurgia tranquila. Eu diria que 85% dos pacientes referem um desconforto na área doadora, um desconforto leve, que um analgésico comum resolve. 10% não sentem nada. Chega no outro e diz, doutor, parece que eu não fiz nada. Mas nada, não estou sentindo nada. E 5% fica um pouco dolorido, tomou medicação a mais, telefona para o médico, olha, doutor, um remédio a mais. Mas, no geral, é bem tranquilo. E a segunda pergunta que não quer calar. É caro isso tudo? Olha, na realidade, não. Por quê? Porque é um procedimento que dura a vida toda. Normalmente, os fios que são transplantados, que vêm para cá, primeiro é um trabalho muito artesanal, é implantado de um por um. Tem cirurgias de 10, 12 mil fios de cabelo, até mais. Então, é bem artesanal. E esses fios, quando nascem, eles não caem nunca mais. Na realidade, nunca mais é muito forte, né? Não existe essa palavra, principalmente na medicina. Na verdade, o fio vai se comportar como ele se comportaria aqui atrás e durante a maior parte da vida do paciente, em condições normais, esse cabelo aqui de trás não cai. Então, o cabelo transplantado, ele não vai cair. Então, imagine que, falando do ponto de vista de investimento, é um investimento que vai durar a vida toda, praticamente. Doutor, quanto tempo leva entre vamos supor, um homem com problema de calvície, claro, assim, que dê pra gente perceber, ele vai no seu consultório, vocês resolvem fazer o procedimento, a cirurgia. Quanto tempo demora até ele aparecer com um cabelo naturalmente natural? Perfeito. Ótima pergunta. Na realidade, o que nós transplantamos, o importante é a raiz. Existem técnicas que já transplantam um fio longo
Então, no dia após a cirurgia, imediatamente ele já A pessoa pode ter já parece cabeluda. exatamente, já tem uma noção de como vai ficar, é uma técnica muito interessante, muito divulgada por um colega nosso aqui do Brasil, de Minas Gerais, mas esse cabelo vem a cair, depois ele cai. O que importa é a raiz que fica... É bulbo, a mesma coisa, a raiz e bulbo? Exatamente, o folículo piloso, ele vai gerar um novo fio, então isso é o que importa. Esse folículo, ele é muito lento o crescimento do cabelo, então ele leva mais ou menos 3 a 4 meses para começar a nascer o cabelo após o procedimento. Então você faz a cirurgia hoje, depois do período inicial de pós-operatório, fica um pouco inchado, anestesia, passa loção, essas coisas? Tem os tratamentos de pós-operatório que são indicados, cada médico tem a sua própria conduta e cada caso também merece... E as pessoas têm que continuar indo na clínica, no pós? Não necessariamente. Tá. Existem tratamentos que se faz no pós, drenagens linfáticas, uso de lasers. Então, como a gente já falou, tem vários tratamentos para calvície. Então, o que a gente faz? Um mix de tratamentos para pegar o ponto positivo, o efeito positivo de um e de outro, ter um efeito geral. Isso nos tratamentos. Tratamentos para queda, tratamento para reverter ou retardar a queda. O transplante, que é o único tratamento definitivo, se você realiza o procedimento hoje, o cabelo vai começar a nascer depois de 3 meses. Então dá um tempo também da pessoa... Dá um tempo. A própria pessoa processar. E é tão lento, e depois ele vai crescendo 1 centímetro por mês. Então até ele ficar num tamanho assim que dá para pentear, mais ou menos 1 ano. Com 1 ano já fica um bom aspecto do resultado final. E como é muito lento e gradual, então mesmo aqueles pacientes que têm uma calvície muito grande, aqueles pacientes bem calvos, as pessoas muitas vezes não percebem. Porque é devagarzinho, né? Porque não sabe o que fez, vai nascendo e vai ficando mais escuro o couro cabeludo, e o cabelo vai crescendo de forma natural, e vai penteando, vai tomando forma. De repente alguém olha, você tá diferente. Você nunca fez, né? Ainda não, mas eu já tô aqui já tô na fila, viu? Aqui atrás. E quem vai fazer em você? Eu já tô na fila. Olha, tem vários cirurgiões, tem vários colegas muito bons que eu estou no processo de escolha. Eu tenho uma tendência muito grande, eu tenho uma equipe de 3 cirurgiões que operam comigo. Estou treinando a minha equipe para fazer o meu procedimento junto comigo. Já sei porque você está treinando, para poderem fazer a cirurgia em você e você ficar tranquilo, né? E eu ficar controlando, é verdade. Existem vários tipos dessa cirurgia? Tem. Existe mais de uma técnica. A forma de obter os fios aqui de trás, tem 2 técnicas principais atualmente. Uma que se retira uma faixa de couro cabeludo, então você tira aquela faixa, fecha com pontos, vai ficar uma cicatriz aqui atrás, linear, que o cabelo cobre. Não dá para ver de qualquer maneira? Não dá para ver com o cabelo de um determinado tamanho, 1 centímetro, 1,5 centímetro. Para pacientes que precisam usar o cabelo, e essa faixa ela vai ser dividida no microscópio por uma equipe de técnicas, aquela equipe que eu falei, que precisa estar sempre em constante treinamento. Atualizada. Para que esse trabalho seja perfeito e sem perdas. Então elas vão dividir essa faixa em unidades bem fininhas, da mesma forma que o cabelo nasce, em grupos de 1, 2 ou 3 fios. E existe um outro procedimento, que ao invés de retirar uma faixa para preparar os fios, as unidades são retiradas uma a uma do couro cabeludo. Então faz um furinho ao redor da unidade e puxa de um por um. Uma pinça. Uma pinçazinha, um aparelhinho especial para fazer o furinho e o cirurgião puxa de um por um. Qual é a vantagem? vantagem? É uma alta costura isso, né, doutor? É alta costura. É super trabalhoso. Qual é a vantagem desse procedimento em relação ao primeiro? É porque alguns pacientes, por exemplo, um ator que às vezes precisa raspar a cabeça, ou mesmo alguém que quer utilizar a cabeça raspada, tem um estilo de corte, como um jogador de futebol, que gosta do cabelo aqui na máquina 1, não poderia ter uma cicatriz por melhor qualidade que ela tivesse. Sim, é limitaria um pouco o corte. Ou alguns pacientes que já fizeram cirurgias prévias e não tem elasticidade suficiente no couro cabeludo para que se retire uma faixa e feche adequadamente, nós podemos também obter esses fios pelo método FUE, é uma sigla que em inglês significa Follicular Unit Extraction, que é a retirada de 1 por 1 dessas unidades, e o implante é feito da mesma maneira. Essas são 2 técnicas apenas que têm uma forma diferente de obter os fios, cada qual com a sua indicação, cada qual com o seu limite, não tem uma antiga, uma nova, uma melhor, uma pior. Bom, como a gente pode ver, Dr. Márcio Crisóstomo é muito preparado, então vou convocar todos os meus amigos, que não são poucos, hein? Não são poucos os que têm problema de calvície e que nem você falou, é uma questão que deve mexer com todo mundo, né? De uma certa maneira, para os que assumem e para os que não assumem que mexem. Então foi um prazer receber você aqui, foi muito interessante, tenho certeza que os nossos internautas também gostaram. E eu te desejo sucesso mais ainda, uma das clínicas mais importantes do país, a Clean. Obrigada por ter vindo até São Paulo para a gente poder te entrevistar. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. Obrigada a você.